A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Diácono Peter Zuc, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento, de conhecimento da palavra gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui acompanhado do nosso pastor e professor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor. A paz do Senhor, diácono Peter Zuc, o irmão Jairo, que está na nossa técnica de som. Deus abençoe aos irmãos, aqueles que estão em nossa escuta, também nos assistindo via plataforma, via canal da ADCI, professores e alunos da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Que a todos Deus abençoe de maneira muito rica, graciosa e abundante. Hoje, segunda-feira, 2 de fevereiro do ano da graça de Deus de 2026. Que esta lição que estaremos estudando durante toda esta semana venha nos trazer muito aprendizado. Estaremos estudando sobre Jesus como o Verbo de Deus, esse Verbo eterno que se fez carne, que habitou entre nós. Com certeza teremos muito a aprender. O irmão Peter volta ao microfone para dar os avisos da semana e já entrar de maneira direta na nossa lição. Aleluia. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos localizados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Venha congregar conosco, venha nos fazer uma visita. Nós temos cultos durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, nós temos a consagração aqui no templo às 8 horas da manhã, com o nosso círculo de oração. Terças-feiras, 19h30, culto de doutrina. Quintas-feiras, também 19h30, culto clamando pelas causas impossíveis. E aos domingos, é claro, a nossa Escola Bíblica Dominical iniciando às 8h30 da manhã e o nosso culto vespertino de louvor e adoração ao Senhor, iniciando às 17h45. Não deixe de nos fazer uma visita, não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais. Acompanhe a Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, ADCI, no YouTube e também no Instagram, assim como o Instagram do nosso pastor presidente, o pastor Elvis Rocha, e do pastor Mário Souza. Eu tenho certeza que tudo que você vai viver conosco vai edificar a sua vida. Não se esqueça também de compartilhar esse conteúdo, tá bom? Compartilhe esse conteúdo para o professor da Escola Bíblica Dominical, para o aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu tenho certeza que você vai abençoar a vida daquele que precisa. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 6, que tem o título O Filho como o Verbo de Deus. Essa lição vai ser ministrada no dia 8 de fevereiro de 2026. E assim diz o texto áureo da lição, que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática. Jesus Cristo, o Verbo eterno, é a revelação plena e visível de Deus ao mundo, manifestando graça, verdade e a glória do Pai. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 ao 5 e também no versículo 14, e assim diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Os objetivos da lição. Primeiro objetivo, explicar a pré-existência e a divindade do Verbo. Segundo objetivo, mostrar a atuação do Verbo na criação e como fonte de vida e luz. E terceiro objetivo, ressaltar que o Verbo encarnado é a plena revelação do Pai. Introdução da lição. O prólogo do Evangelho de João apresenta o Verbo eterno como Deus, Criador e Revelador. Ele se fez carne e revelou de forma plena e completa a glória do Pai. O apóstolo João afirma que viu a glória do Deus unigênito, cheia de graça e de verdade. Nesta lição,
veremos que essa revelação marca o clímax da encarnação do Verbo, o Filho de Deus, onde o invisível se tornou visível, o eterno entrou no tempo e o insondável foi manifestado em Cristo Jesus. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros em Cristo, estamos diante de mais uma lição preciosíssima e muito, muito profunda. E por que não dizer complexa também? Pois estaremos falando de um ser chamado Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se fez carne, o Deus que se tornou homem, mas que, na verdade, ele é pré-existente. Este Verbo que se fez carne é um Verbo eterno, palavra viva e eterna, como diz o versículo 1 do capítulo 1 do Evangelho de João, que está nesta lição. No princípio era o Verbo, isto é, a palavra. E o Verbo e a palavra estava com Deus. Observaram? Com Deus. Isso quer dizer que ele estava ao lado de Deus. Então é uma pessoa coexistente com o Pai, com a mesma essência, tendo os mesmos atributos, dentre eles a eternidade. Então veja que ele estava com Deus, e olha a conclusão do texto. E o Verbo era Deus. Está vendo? Então, o Filho estava com o Pai, desde a eternidade. Com o Pai continua e com o Pai continuará, ao lado do Espírito Santo, que também é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas hoje, o tema, o assunto em apreço é Jesus, como Verbo que se encarnou e que veio habitar entre nós para nos salvar, nos resgatar e nos trazer das trevas para a sua preciosíssima luz. Vamos então ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto da lição, o Verbo como Deus eterno, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, o Verbo pré-existente. Segundo subponto, o Verbo como pessoa distinta. E terceiro subponto, o Verbo é da mesma essência do Pai. Primeiro subponto, o Verbo pré-existente. O prólogo de João, os 18 versículos iniciais, é chamado de Inologos. Na abertura, no princípio era o Verbo, em João 1, parteado versículo, as palavras no princípio lembram o texto introdutório da Bíblia, Gênesis 1:1, e claramente ensinam que o Verbo sempre existiu. Esta é uma maneira de referir-se ao atributo da eternidade que só Deus possui. A expressão verbo, do grego logos, designa Deus, referindo-se à divindade do Filho. Enquanto os gregos pensavam em um princípio impessoal e os gnósticos num ser intermediário, João apresenta o logos como o próprio Deus eterno, Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai. A gente vê isso em João 1,14 e também em João 3,16. Antes de tudo que existe, o Verbo já existia. Jesus não começou a existir em Belém, pois ele é eterno, coexistente com o Pai desde o princípio, Colossenses 1,17. Segundo ponto, o Verbo como pessoa distinta. No texto bíblico, João afirma que o Verbo estava com Deus, João 1,1, parte B. A expressão grega proston theon, com Deus, comunica relacionamento face a face, ou seja, comunhão pessoal e eterna entre o Verbo, que é o Filho, e Deus Pai. Indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade, Deuteronômio 6,4 e primeira carta de João 5,7. O Pai, o Filho e o Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas coexistentes desde o princípio, João 1,2 e também Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Terceiro subponto, o Verbo é da mesma essência do Pai. Ainda no versículo de abertura, João revela o Verbo era Deus, João 1,1, parte C. Aqui a palavra grega para Deus, theos, aparece sem o artigo definido, fato que tem gerado discussões exegéticas. Porém,
Na estrutura grega, a ausência do artigo não implica indefinição ou inferioridade. Essa construção enfatiza a qualidade ou a natureza do sujeito. A omissão do artigo não significa um Deus, como sustentam algumas traduções heréticas, mas é um indicativo da natureza do verbo. Esclarece que o verbo compartilha da mesma essência divina, conforme nós vemos em João 10:30 e João 14:9. Desse modo, o verbo é como o Pai, eterno, João 1:2, e criador, João 1:3. Portanto, a expressão o verbo era Deus ensina que Jesus é da mesma substância do Pai, isto é, Deus em sua totalidade. Colossenses 1:15 e também Colossenses capítulo 2, versículo 9. Pastor Mário. Neste primeiro ponto, eis o título: O verbo como Deus eterno. Jesus Cristo se revela como o verbo, Deus eterno. Então, ele é Deus eterno. Ele é Deus. E o que é interessante é que ele estava ao lado do Pai, ao lado do Espírito Santo. Três pessoas coexistentes, três pessoas distintas, com a mesma essência, substância, formando um só Deus. Então, Jesus, ele é eterno. Primeiro subponto. O verbo pré-existente. O verbo pré-existente. Nesta palavra se explica a sua eternidade. O verbo eterno. E observamos isto, vamos analisar bem detalhadamente o versículo 1 da lição, que é também o capítulo 1 do Evangelho de João. Olhe bem, no princípio era o verbo. Que princípio é este? É aquele mesmo princípio que está em Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse Deus que criou a terra, composto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, no princípio, era o verbo. No princípio de todas as coisas, o verbo estava lá. Então, veja que esse verbo, neste caso, ele é pré-existente. Ele é eterno. Acerca dele, o que disse o profeta Isaías no capítulo 9, versículo 6? Isaías o chamou de Pai da eternidade. Está lá, entre aqueles títulos, né? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E dentre esses títulos, esses dois são muito fortes. Deus Forte, está vendo? Então, esse verbo, Jesus, é Deus Forte, vaticinado pelo profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. E no capítulo 7, versículo 14, também do profeta Isaías, quando ele profetiza sobre a concepção de Jesus, ele disse: o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. E Emanuel quer dizer Deus conosco. Aqui Isaías já estava profetizando sobre o Jesus, Deus que se humanizaria. Mas olha o termo, Emanuel, Deus conosco. E depois Isaías o chama, repito, no capítulo 9, versículo 6, Deus forte. Sem falar no seguinte, que é Pai da eternidade. É esse princípio aqui, olha. No princípio era o verbo. Olha aqui a eternidade do verbo. No mesmo versículo 1, agora vem a sua coexistência. O verbo estava com Deus. Pense numa pessoa ao lado da outra. Você mesmo vai dizer, olha, fulano estava em tal lugar com fulano. Ou seja, aquela pessoa estava com outra pessoa, em um mesmo lugar, aonde for. E aqui está dizendo, ele estava com Deus. É um sinal de que ele estava ao lado de Deus.
O que prova que aqui tem duas pessoas nesse caso, né? Neste caso, ele estava ao lado de Deus. Ele é coexistente com Deus. Mas se lê a partir do versículo 2, diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, o Espírito Santo estava com Jesus, Jesus com Deus. Está vendo? A Trindade em ação. E, por fim, num terceiro lugar deste versículo 1, esse verbo que estava com Deus, João faz questão de categoricamente afirmar: o verbo era Deus. Olha aí. Então, o verbo filho, palavra, Jesus, é Deus, como o Pai é Deus. Pedro, falando em Atos 5:2, ele diz que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. O Pai é Deus. Três pessoas distintas, com a mesma essência, com a mesma substância, que se chama Deus. Então, é por isso que esse Jesus, o Verbo que se fez carne, não nasceu simplesmente de uma mulher e na cidade de Belém, da Judeia, a questão de 2000 anos atrás. Não, ele já era pré-existente, muito antes da eternidade. Segundo subponto, o verbo como pessoa distinta. é o que eu já acabei de mencionar, não é? Uma pessoa distinta que viveu e vive e viverá ao lado do Pai. Tá vendo? Ao lado do Pai. Também ao lado do Espírito Santo. Porque são três pessoas, repito, coexistentes. Um ao lado do outro. Isso é importantíssimo, senhoras e senhores. Não se esqueçam disto, tá? E o que é interessante, que estas três pessoas formam um só Deus. E Jesus é muito claro, você lendo em João capítulo 10, versículo 30, leia lá para você ver. Ele diz: eu e o Pai somos um. Tá vendo? E em João 14:9, ele falando a um dos seus discípulos, ele disse assim: ó, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Olha aí. Olha a unicidade da coisa aqui. É interessantíssimo isso. Ao mesmo tempo que ele é coexistente, uma pessoa ao lado da outra, eu e o Pai somos um. Tá vendo? 1 João capítulo 5, versículo 7, parte A, nas traduções, né, mais antigas, como ACF, como ARC, ARA, está escrito lá bem claro. No céu permanecem três: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E olha agora, e esses três são um. É categórico isso. Não tem qualquer sombra de dúvida. Terceiro subponto, irmão Peter. O verbo é da mesma essência do Pai. Pronto, é o que nós acabamos de dizer. É da mesma essência. É só repetir, né? João 10:30, João 14:9, primeira epístola de João 5, versículo 7, parte A. Tá vendo? E tanto eles eram coexistentes, basta ler o capítulo 17 do Evangelho de João. Vou repetir, capítulo 17 do Evangelho de João, a chamada oração sacerdotal. Você vê que Jesus está orando ao Pai. Quer dizer, se o Pai não existisse, que papel Jesus estaria fazendo? Justamente fazendo aquela oração, dirigindo-se a uma pessoa inexistente. Veja que ele estava orando ao Pai, ainda dizendo, né, que eles tinham aquela glória desde a fundação do mundo. E ele pedindo em favor dos discípulos, quando chega no versículo 11, ele diz que eles sejam um, assim como nós. Está vendo, queridos? Em João 14:23, ele disse assim, olha a coexistência.
aquele que me ama, guarda a minha palavra. Jesus está falando. E olha o que ele diz agora: e meu Pai o amará. E viremos para ele, olha o plural agora, e faremos nele morada. Então veja que Jesus não está falando só no seu nome. Ele está falando no nome do seu Pai. Está vendo, queridos? Então, ele é coexistente com o Pai. Duas pessoas, mais o Espírito Santo, três. E, entretanto, esses três são um só Deus. 1 João 5,7, parte A. Né? Então, fica muito claro aqui que Jesus é o Verbo eterno. 2, Jesus, ele é coexistente com Deus, é uma segunda pessoa. E 3, ele com o Pai tem a mesma essência, a mesma substância. Isto é, tudo que o Pai tem, ele tem e o Espírito Santo tem. Atributos como a eternidade, a imutabilidade, a onipotência, a onipresença, a onisciência, tá vendo? São atributos que somente a Trindade tem, que somente Deus tem. Que isso fique muito, muito bem claro. Vamos ao segundo ponto e seus subpontos. Segundo ponto, o verbo como criador se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto, o agente da criação. Segundo subponto, a fonte da vida. E terceiro subponto, a luz dos homens. Primeiro subponto, o agente da criação. A Bíblia declara que no princípio criou Deus, Gênesis 1:1. A expressão criou traduz a palavra hebraica bará, termo reservado à atividade criadora de Deus. Nós vemos isso em Gênesis 1, 21 e 27, Gênesis 2:4, Gênesis 5, 1 e 2, também Gênesis 6, versículo 7. Afirma que o universo foi criado por Deus a partir do nada, do latim ex nihilo, e em Hebreus 11:3. A doutrina de Deus como Criador possui fundamentos tanto no Antigo Testamento, a gente vê isso em Salmos 33:6, Isaías 45:12 e Neemias 9:6, como também no Novo Testamento, em Atos 17:24, Romanos 1:20 e Apocalipse 4:11. Nesse sentido, João apresenta Jesus também como Criador. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Este versículo enfatiza a divindade do Verbo, uma vez que a criação é obra exclusiva de Deus. Colossenses 1:16 e 17. Desse modo, o Filho é o agente ativo na criação do universo. Hebreus 1, versículo 2. Segundo subponto, a fonte da vida. O apóstolo João enfatiza com clareza que nele estava a vida, João 1, versículo 4, referindo-se, portanto, ao Verbo eterno, Jesus Cristo. Esta declaração revela que o Verbo é a fonte absoluta e originária de toda forma de vida, tanto física quanto espiritual e eterna. Isso se confirma em João 3,36 e na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. A expressão denota a autossuficiência do Verbo, uma característica específica da divindade. Atos 17, 25. Jesus não depende de nada ou ninguém para viver. Ele compartilha da mesma substância divina, porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, 26. Essa verdade afirma que a vida eterna e imutável que está no Pai está igualmente no Filho, apontando para a mesma essência dentre as pessoas da Trindade. João 10:30, João 14:9 e João 17:5. Terceiro subponto, a luz dos homens. O texto bíblico assevera que a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João 1, versículos 4 e 5. A metáfora da luz simboliza o caráter de Deus, porque nele não há trevas alguma. Primeira carta de João 1:5. Nesse contexto, Jesus é apresentado como a luz verdadeira, em João 1, versículo 9. Ele não apenas possui luz, ele é a própria luz. João 8:12. Ele dissipa as trevas
ilumina os perdidos e revela o pecado, Mateus 4,16 e João 3,19. A declaração, as trevas não prevaleceram contra ela, João 1,5, na Nova Almeida Atualizada, mostra que as forças do mal não têm poder sobre Cristo. O verbo grego katalambano pode ser traduzido como compreender, apoderar ou dominar, e nesse caso expressa que as trevas do pecado não podem resistir à luz do Filho de Deus. Romanos 13, versículo 12, Pastor Mário. O título desse segundo ponto. O verbo como criador. Prestem atenção, queridos. Se no primeiro ponto ele é o verbo eterno, aqui nesse segundo ponto ele é o verbo criador. O que isso significa? Que ele, ao lado do Pai, tudo criou. Todas as coisas criou. E olhe bem, é o criar no sentido original da palavra, que é do nada fazer tudo. Antes dele criar os céus e a terra, nenhuma destas coisas existiam. Nenhuma. Foi ele quem criou. Do nada, repito, do nada, ele fez tudo. Como diz o versículo 2 aqui da lição, no princípio ele estava com Deus. Olha aí, estava com Deus, repetindo o que está no versículo 1. Logo em seguida vem, tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Observaram? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, com ele, tudo foi feito. Então, ele foi o agente da criação. Na hora que Deus estava a falar, haja isto, haja aquilo outro, esse termo haja é a palavra. E essa palavra é Jesus. Ele estava com o Pai na criação de tudo, na criação de todas as coisas. Então ele foi o agente do Pai para esta criação. Que coisa espetacular, não é? Num segundo subponto, qual é o título? A fonte da vida. Agora ele se torna, aliás, agora ele é mostrado aqui como fonte da vida. A vida brota dele, sai dele. Ele é a fonte. São os versículos seguintes desse capítulo 1, a partir do 3, 4 e 5. Está vendo? Ele gerou vida em tudo e para todos. Todo tipo de vida, seja ela animal, vegetal, por ele foi criado, gerado. Ele é a fonte geradora desta vida, senhoras e senhores. Ele é a própria vida. O que ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade, olha agora, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está vendo? O que ele disse a uma das irmãs de Lázaro no ato da ressurreição de Lázaro? Ele disse assim para ela: eu sou, olha o que ele está dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Olha agora, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. E faz uma pergunta a ela: crês tu isto? João capítulo 11, versículos 25 e 26. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Então ele é a vida. Ele produz vida. Ele gera vida. Ele é a fonte da vida. Tudo sai dele. Tudo emana dele. Daí se dizer, ele é imanente. Porque ele é. Agora, no que emana, não é? Ele emite a vida a todas as coisas.
a todas as criaturas. E agora, num terceiro momento, olha o que ele é. Qual é o terceiro subtítulo, irmão Peter? A luz dos homens. Está vendo? Ele é a luz. Ele cria, ele gera vida e ele gera luz. Ele forma luz, ele é dínamo. Gente, é uma coisa espetacular, não é? Em João capítulo 8, no versículo 12, olha o que ele diz de maneira categórica: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. O que é interessante aqui, olha, é que o termo aqui, eu sou, ele usa para tudo, porque somente ele pode dizer isto. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. No capítulo 10, versículo 9 de João, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. E aqui agora em João 8,12, ele está dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é o eu sou, o que prova que ele é Deus. João 8,58, quando os fariseus, os escribas, estavam lhe criticando, disseram, não tens nem ainda 50 anos e dizes que Abraão exultou por ver o teu dia? Olha a resposta dele. Antes que Abraão existisse, eu sou. Gente, isso é forte demais. Ali estava um homem com pouco mais de 30 anos. Abraão havia vivido, antes dele, cerca de 2.000 anos. Na época de Jesus, Jesus estava 2.000 anos depois de Abraão. E ele está dizendo, antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Adão existisse, eu sou. Porque, na verdade, Adão é a cópia dele. Sabia? Adão é a cópia dele. Ele não é cópia de Adão, Adão é que é cópia dele. Espetacular, irmãos. É maravilhoso demais estudar cristologia, não é? Esse Jesus excede a todo o entendimento. O único ser em toda a história do mundo e do universo a ter duas naturezas. Somente ele. Ele é 100% Deus e tornou-se 100% homem. Somente com a revelação do próprio Deus por meio dele é que a mente humana consegue assim entender. Mais algum subponto, irmão Peter? Não, pastor, só esses três. Muito bem. Sendo assim, vamos agora ao terceiro ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, o verbo como revelação do Pai. São também três subpontos. Primeiro subponto, a encarnação do verbo. Segundo subponto, a plenitude da graça e da verdade. E terceiro subponto, o revelador do Deus invisível. Primeiro subponto, a encarnação do verbo. João também apresenta o verbo como o supremo meio de autorrevelação do Pai, dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. João 1,14. Esta afirmação marca o ponto culminante da revelação divina. O verbo se tornou homem sem deixar de ser Deus. Filipenses 2, de 6 a 8. O termo grego eskenousen, que significa habitou, significa literalmente armou sua tenda. Essa linguagem faz alusão ao tabernáculo, em Êxodo 25, 8 e 9, onde a presença de Deus habitava no meio do povo de Israel. O corpo de Cristo é assim comparado a esse tabernáculo. Nele, a glória de Deus se manifestou visível entre os homens. Colossenses 2,9. Ele revela a união
hipostática das duas naturezas do Filho, divina e humana. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1:23. Ele é a plena revelação do Pai. Hebreus 1:1. Segundo subponto, a plenitude da graça e da verdade. João, testemunha ocular da encarnação do Verbo, declara ser a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. A palavra glória, do grego doxa, remete ao conceito da Shekinah, a presença gloriosa de Deus entre o seu povo. Êxodo 40, versículos 34 e 35. Porém, enquanto a glória na antiga aliança se manifestava parcialmente em Cristo, ela se mostra plenamente. João 2,11 e João 17, dos versículos 1 a 5. A frase cheio de graça e de verdade revela o conteúdo dessa glória. Diferente da lei dada por Moisés, Cristo encarnou a própria graça salvadora e a verdade eterna. João 1,17. Ele não apenas ensina a verdade, ele é a verdade. João 14,6. E não apenas oferece graça, ele é a plenitude da graça de Deus, uma provisão contínua que se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. E terceiro subponto, o revelador do Deus invisível. No último versículo de seu prólogo, João afirma: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João 1,18. Aqui o apóstolo enfatiza que Deus é invisível e inacessível. Êxodo 33:20 e 1 Timóteo 6,16. No entanto, o Verbo o revelou de forma plena e perfeita. A expressão Deus unigênito, do grego monógenes theos, significa literalmente o Deus único gerado. Refere-se a Cristo, o Filho da mesma substância, do grego homoousios, mesma substância do Pai. Essa declaração reafirma a eternidade e a plena divindade do Filho. Cristo é a autorrevelação completa do Pai, dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14,9, Pastor Mário. Neste terceiro ponto, eis o título: O Verbo como revelação do Pai. Jesus veio como Verbo. Para quê? Para revelar o Pai ao mundo. O Pai é invisível, inacessível. E dele veio Jesus, para revelá-lo a cada um de nós. Se Jesus não tivesse vindo, o Pai jamais seria revelado. Mas ele veio para isto fazer. Olha que coisa esplêndida. Subponto 1. A encarnação do Verbo. Foi nesta encarnação que tudo aconteceu e que Deus, o Pai, no Filho, se revelou. Esse Filho, gerado desde a eternidade, Salmo 2, verso 7, Tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui observamos que em João 3,16, o próprio Jesus falou e João registrou. O amor de Deus é tão imenso, tão incalculável, que o próprio Jesus deu esta dimensão. Olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha essa expressão, tal maneira, porque não há expressão humana que consiga medir, como disse Paulo aos Romanos 8, de 35 em diante, largura, comprimento, altura, profundidade. Não tem como dimensionar, calcular o amor de Deus. Então, o próprio Jesus, por falta de uma profundidade maior no vocabulário humano da compreensão, ele disse que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu unigênito Filho. Esse unigênito está se falando exatamente dessa unicidade, dessa essência que é a mesma do Filho com o Pai, do Pai com o Filho. Não é somente ele ser único gerado, e na verdade foi,
mas esse único gerado abrange uma mesma essência, uma mesma substância, conforme diz Filipenses 2,6. Tendo ele a forma de Deus, a essência de Deus, quando ele se torna homem, ele não tem por usurpação querer ser igual a Deus. Justamente porque ele agora entraria na esfera da limitação humana. E foi humilhado, se humilhou, se tornou um de nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Mas observem que coisa linda, que coisa espetacular. Então, como disse Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, também o 5, ele diz no 4 assim, olha, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, olha só, enviou o seu Filho, olha agora, nascido de mulher, nascido sob a lei. Na tradução NBV e NTLH, nascido de mãe humana e nascido sob a lei, debaixo da lei. Versículo 5, para remir aqueles que estavam debaixo da lei, fazendo-os filhos de Deus por adoção. Glória a Deus. No versículo 6, e porque sois filhos, Deus deu aos nossos corações o Espírito do seu Filho, através do qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 7, agora já não sois servos, e sim filho. E se és filho, sois herdeiros de Deus por Cristo Jesus. Gente, isso é maravilhoso demais. Vou até repetir o texto para que você leia, viu? Gálatas 4, de 4 a 7. É espetacular, não é? Ele se fez carne para isto. Porque desde que o homem pecou no Éden, se tornou escravo do pecado, dominado pela lei. E Jesus veio para resgatar este miserável escravo. E na cruz do Calvário, o seu sangue foi o preço da liberdade desse escravo. Quem é esse escravo? Eu e você, a raça humana. Ele veio morrer por mim, por você, por nós. E o seu sangue foi o preço da nossa liberdade. E ele se submeteu a tudo, até mesmo se sujeitou à própria lei, cumprindo-a integral e literalmente. Não ficou um jota, um tio que ele não cumprisse. Ninguém conseguiu. Ele conseguiu para quê? Para ter a autoridade de nos libertar. Porque a lei veio para mostrar que somos pecadores. Mas Jesus veio para nos resgatar de toda a pecaminosidade e nos fazer novas criaturas. Daí Paulo dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. O próprio Paulo aos Romanos disse, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Romanos 8:1. Glórias a Deus. Foi por isso que ele se encarnou. Sabe? Ele veio atrás de mim, atrás de você. Na casa de Zaqueu, ele disse assim, olha, no versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Verbo se fez carne, glória a Deus, e habitou entre nós, se tornou um de nós. É o Emanuel, de Isaías 7,14. Mateus 1,23. Ele veio, viveu entre nós, nasceu, cresceu, morreu, para nos resgatar
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E todos o viram. O próprio João, na sua primeira epístola, capítulo 1, lendo dos versículos 1 em diante, ele disse: nós apalpamos a palavra da vida. Eita glória! Você consegue apalpar uma palavra? Não. Mas por que ele disse: nós apalpamos a palavra da vida? Porque a palavra, o Verbo se fez carne. E João pôde abraçá-lo, tocá-lo, como todos que estavam pertinho dele. Foi a glória de Deus, sabe? Ali estava a glória de Deus. O corpo dele tipificava o tabernáculo do deserto. O que é lindo é que quando foi feito o segundo templo, no ano 516 a.C., por Zorobabel, os judeus choraram muito, porque aquele templo nem de longe se parecia com o templo de Salomão. Mas aí Deus falou: olha, a glória desta segunda casa, aleluia, será maior do que a da primeira. Por quê? Porque a glória da segunda casa se tornou plena, total, no dia que Jesus entrou nela para ser apresentado. Olha só. E ali aquela glória ficou constante, porque desde a sua meninice, desde a sua apresentação, e já adulto, ele estava sempre no templo ensinando. A própria glória em pessoa de Deus. Isso é profundo demais, irmãos. Aquela glória no corpo de Jesus, a própria glória de Deus, foi muito, muito maior do que a glória no tabernáculo no deserto e aquela glória estrondosa no templo de Salomão, na inauguração que se deu no ano 959 a.C. Então Deus disse: olha, a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, porque a glória estará em pessoa, aleluia, no templo. E desde a meninice dele, da apresentação dele, no 8º dia, até a sua morte, ele estava no templo sempre, na casa do seu pai. A casa de meu pai, disse ele, será chamada casa de oração. Irmão, é de arrepiar, viu? É maravilhoso isso. O Verbo se fez carne. Segundo subponto. A plenitude da graça e da verdade. Está vendo? Porque no próprio versículo 14, João conclui assim, dizendo: e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, que glória foi esta? O próprio Jesus. O único Deus gerado. O único Deus gerado. E cheio de graça. Essa graça que veio para nos salvar sem merecermos. Preste atenção a isto. Eu e você não merecíamos nada. Paulo disse que por natureza éramos filhos da ira. Efésios 2, 1 e 2. Está vendo? Então éramos inimigos de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. Isso quer dizer que fora de Jesus não tínhamos paz com Deus. Vivíamos em guerra com Ele. E Deus nos amou tanto que nos enviou esse menino para nós, que se tornou homem e por nós morreu. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós. Preste atenção, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Gente, isso é forte demais. Não merecíamos nada. É por isso que a palavra graça quer dizer favor não merecido. Não merecíamos nada, a não ser uma condenação eterna. O próprio Paulo disse, né? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E em Romanos 6, 23, ele disse, o salário do pecado é a morte. Está vendo? Essa morte é eterna. Mas quem aceita a Jesus, aí Paulo conclui, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte eterna.
Mas o dom de Jesus, o dom de Deus, é a vida eterna. Dada por quem? Por Jesus Cristo, que é a vida. Aí Paulo agora diz, porque pela graça, por esse favor não merecido, por esse Jesus que é graça, sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E olha agora, não vem das obras, sabe para quê? Para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. É só pela graça, só por meio de Jesus, por meio desta fé que quando você ouve a pregação, crer, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que também é Jesus. Romanos 10, 17. Gente, e além dessa salvação cheia de graça para nós, que nada merecíamos, ela veio cheia de verdade. Porque Jesus ensinou-nos a verdade. Só isso? Não. Ele é a própria verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Santifica-os na verdade. Olha agora, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha agora, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8, 32 e 36. O que prova que o Pai, aliás, a palavra e o Filho e a palavra, trata-se da mesma pessoa. No céu permanecem três, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um, 1 João 5, 7, parte A. Gente, isso é maravilhoso demais. Terceiro subponto. O revelador do Deus invisível. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio revelar o seu Pai. O invisível Deus, por meio dele. Daí, ele dizer o que disse a um dos seus discípulos, João 14, 9. Quem vê a mim, vê o Pai. Automaticamente, quem vê o Pai, vê a mim. Porque eu e o Pai somos um. João 10, 30. Simples assim, não é, queridos? Então, Jesus trouxe-nos a revelação do Pai. Até então, o Pai invisível. Olha lá no batismo. Ouviu-se uma voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mateus 3,17. Depois, no Monte da Transfiguração, Mateus capítulo 17. Os discípulos ouviram uma voz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Está vendo? Se ouvia a voz. Moisés conseguiu vê-lo pelas costas, porque ninguém nunca viu Deus e vive. É o que ele falou a Moisés. E um dos discípulos disseram, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Ó, Filipe, há tanto tempo estou eu convosco e ainda não me conheceis, Filipe. Não sabes tu que quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê a mim. Aí está. Ele veio para nos revelar. Olhe para Jesus e veja o Pai. Aceite a Jesus e você está aceitando o Pai. Quem tem o Filho, disse o profeta João Batista, quem tem o Filho tem a vida. E tem o Pai. Mas quem não tem o Filho, não tem o Pai. E o pior, a ira de Deus sobre tal pessoa permanece. Isso é muito sério. Está vendo? É muito forte, né? Que lição maravilhosa é esta, gente? Jesus como verbo eterno. Jesus como verbo criador. Jesus como verbo revelador do Pai aos homens, ao mundo, a todos nós. Então, ele é eterno, ele é criador,
Ele estava com o Pai na criação, criando tudo. Ele é a vida, ele é a luz. Ele é tudo em todos. Receba Jesus e você terá de Deus a salvação eterna, porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4, 12. E esta graça manifestou-se na cruz do Calvário, trazendo salvação para todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Deus abençoe a todos. Vamos agora à conclusão da lição. Conclusão da lição de número 6. Jesus Cristo é o Deus unigênito que revela ao Pai. Nele, a glória, a graça e a verdade de Deus são plenamente manifestas. A encarnação do Verbo não é apenas uma doutrina essencial da fé cristã, mas também um chamado à adoração e proclamação daquele que é a imagem visível do Deus invisível. O Senhor Jesus é a perfeita revelação do Pai à humanidade. Que cada crente reconheça que conhecer a Cristo é conhecer o próprio Deus e que proclamar essa verdade é tornar a glória do Pai conhecida no mundo. Pastor Mário Souza. Nesta lição, então, aprendemos que Jesus Cristo é o unigênito Filho de Deus, o único Deus gerado, para revelar ao mundo a glória do seu Pai. Ele, Jesus, cheio de graça e de verdade, trazendo salvação a todos os homens, a saber, todos aqueles que se arrependerem dos seus pecados e se converterem de seus maus caminhos e aceitarem a Jesus Cristo como Salvador. Ele veio trazer à humanidade escrava a liberdade. Ele veio trazer à humanidade pecadora o perdão. Ele veio trazer à humanidade perdida a plena salvação. Ele veio trazer ao homem faminto o pão que é ele próprio. O homem sedento, a água viva que é ele próprio. A humanidade que caminhava para o inferno. Ele veio mudar este caminho para conduzir esta humanidade para o céu, tirando das trevas para a sua maravilhosa luz. Basta somente aceitá-lo como único e suficiente Salvador. O Verbo se fez carne, nasceu de uma virgem, cresceu, na cruz morreu e do túmulo ressuscitou. E hoje está vivo, ao lado do Pai, a interceder por todos nós, tornando assim a nossa salvação perfeita. Hebreus 7, 25. Deus abençoe a todos e lembre-se do que eu vou te dizer. Sempre, viu? Não falte à escola dominical. Meu Pai eterno, te louvo por tão grande obra, enviando-nos o teu Filho para trazer para nós, míseros mortais, a liberdade sonhada, o perdão desejado, a salvação tão almejada, que somente no teu Filho encontramos e por meio dele galgamos as mais altas posições celestiais, chegando ao topo da eternidade ao teu lado, para contigo vivermos eternamente. Pai Santo, estenda as tuas divinas mãos para dar saúde aos doentes e solucionar os problemas. Estas coisas eu te imploro em nome do teu Filho Jesus Cristo, o Verbo divino que se encarnou e por nós a sua vida deu, a fim de nos salvar. Amém. Amém. O amor eterno de Deus Pai, a graça inefável do seu Filho Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo venham repousar sobre
toda a herança de Deus, a igreja, por toda a terra espalhada, e ansiosamente aguarda seu retorno para hoje e sempre. Amém. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida. O amor supera o ódio através do seu poder. Tudo ele sofre, tudo suporta e tudo crê. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. Andai na luz, disse Jesus, o Rei dos Reis. O amor é tudo, feliz é quem ama.